tarde para você. Cumprimentar de novo, agora tá bom. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, nos declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Eu solicito ao secretário Carlos Eduardo Ranz que faça a leitura de um trecho bíblico. Trata-se de Marcos 10, de 23 a 27. Perigo das riquezas, promessas do cêntuplo. E olhando Jesus em derredor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ainda se admiravam, dizendo a si próprios: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Obrigado, secretário Ranzi. Na sequência, eu solicito ao senhor que faça a leitura da ata de número 043/2016 da sessão ordinária da última semana. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2016, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 38ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Heitor Luiz Hoppe, Adi Ceruti, Carlos Eduardo Ranzi, Hildo Paulo Salve, Hernani Teixeira da Silva, Sérgio Luiz Knepoff, Hélio José Lenhard, Dejalmo da Rosa, Eloy de Maria Conzati, Delmar Portes, Antônio de Castro Schaeffer, Valdir Sérgio Guiche, Carlos Antônio Kaiser, Círio Arnaldo Schneider e Lorival Evelyn dos Santos Silveira. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Heitor Luiz Hoppe abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. Secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranzi, leu um texto da Sagrada Escritura. A ata número 42 de 2016 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente, conforme o boletim 38/16 anexo. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 25 de outubro de 2016, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 18 de outubro de 2016, Carlos Eduardo Ranzi, secretário, Adi Ceruti, vice-presidente, Heitor Luiz Hoppe, presidente. Obrigado, Ranzi. A ata número 043 está em discussão. Se temos alguma alteração, alguma emenda, por favor, se manifeste. Senhor presidente, eu não tenho certeza a presença do vereador Hernani na última? Não estava na última. Eu creio que tenha que ser corrigida apenas a questão das presenças. Isso. Então, temos uma correção a fazer, a ausência do Hernani e a presença do Sérgio Miguel Rampo. Perfeito. Que se faça essa correção na ata, então. Os demais itens coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam conforme estão. Caso alguém tenha alguma contrariedade, se manifeste. Então, os demais itens da ata foram aprovados com 3 ausências. Na sequência, solicito ao senhor secretário a leitura do boletim número 039/04/2016. Sessão ordinária realizada no dia 25/10/2016, boletim número 39/4 de 2016, expediente, Poder Executivo. Projeto de lei número 216/04 de 2016, dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio natural e cultural do município de Lajeado, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e dá outras providências. Projeto de lei número 217/4 de 2016, institui a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da administração municipal para servidores em regime estatutário. Projeto de lei número 218/4 de 2016, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado,
seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Projeto de Lei número 219/4 de 2016. Institui a Política Municipal de Turismo, cria o Sistema Municipal de Turismo e da outras providências. Projeto de Lei número 220/4 de 2016. Aprova a planta de valores dos imóveis, estabelece a política tributária para o exercício de 2017 e dá outras providências. Ofício número 589/4 de 2016, Gabinete do Prefeito, em atenção ao ofício número 480/4 de 2016, sobre a quantidade de nutricionistas que estão atendendo os alunos da Rede Municipal de Educação. Estaduais. AES Sul, em atenção ao ofício número 530/4 de 2016, sobre o deslocamento do poste de energia elétrica, localizado na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 3.690, Fundos. Municipais. Secretário Municipal de Cultura, Sr. David Olling, em atenção ao ofício número 605/4 de 2016, sobre ampliação do horário de atendimento da Biblioteca Pública Municipal. Secretário Municipal de Cultura, Sr. David Orling, em atenção ao ofício número 615/4 de 2016, sobre as oficinas oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo à população. Estão inscritos, senhor presidente, os seguintes vereadores: Eloy de Maria Conzatti, Heitor Luiz Hoppe, Antônio de Castro Schaeffer, Sérgio Miguel Rambo, Carlos Eduardo Ranzi, Hildo Paulo Salve e Adi Ceruti. Obrigado, secretário Ranzi. Nós começamos hoje com as falas individuais pelo vereador Adi Ceruti. Vereador Adi terá 7 minutos regimentais. Adi, que é vereador do PSD. Senhor presidente, demais vereadores, colegas, pessoal que nos assiste aqui na Câmara, via televisão, em casa. Nós hoje, presidente, nós temos alguns requerimentos e chama a atenção que foi cancelado umas licitações e talvez já estejam repercutindo no bom atendimento da população do Lajeado. Nós, esses dias, dando uma volta na cidade, à noite, constatamos vários problemas de iluminação. Nós fomos nos contatar, o pessoal nos contatou que a rua ARS 130, do qual há uma iluminação entre Cruzeiro e Lajeado, a nossa iluminação está muito deficiente. Geralmente a gente faz o pedido de conserto de lâmpada e a gente indica o número ou próximo de algum local. Mas como são tantas, são em torno de 23 lâmpadas queimadas no trecho que dá da nossa divisa até o trevo da RS, em frente à Retromag. Então, eu sugiro que a Secretaria de Obras faça, que nem nós fazíamos há tempos atrás, uma vistoria à noite, tem que ser feita para que possa ser constatado, marca seu poste e volta-se no outro dia a fazer o conserto. E me chamou a atenção também na Júlio de Castilho, são mais de 20 lâmpadas queimadas, vereador Lival. E a gente vê que não... liga para a Secretaria de Obras e dizem que não tem material, que não tem lâmpada ou não tem material, enfim, que para restabelecer essa iluminação. E iluminação pública é segurança pública. Nós temos que atender bem nesse lado ali para que evitamos algo mais sinistro que aconteça por falta de iluminação pública. Então, nós tomamos estamos preocupados com isso, porque falta ainda 2 meses e meio para acabar esse governo, e já começa a faltar as coisas de primeira necessidade. Então, nós estamos muito preocupados e estamos fazendo alerta, principalmente nesse sentido
da iluminação pública. Eu estou devolvendo ao vereador Sérgio Knipoff um projeto que abre um crédito suplementar de 446.500 da Secretaria de Educação, e, segundo a secretária, é de muita importância, porque tem que ser feito o pagamento para o pessoal da terceirizada da ARC. Então, eu gostaria que o senhor, depois de analisado, estou devolvendo, e que o senhor pedisse acordo de liderança para que esse projeto fosse votado hoje. Então, mais ou menos seria isso, senhor presidente, hoje, os nossos requerimentos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adi. Na sequência, vereador Lorival Ervolin dos Santos Silveira. Lorival, que é vereador do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores, imprensa, público presente. O vereador Ari tem toda a razão, a gente vê um problema na iluminação pública muito grande. E essa questão que o contribuinte ou o morador tem que ligar para a Secretaria de Obras solicitando o conserto, com o que a gente está, com o avanço hoje das situações no nosso dia a dia, é fundamental que se crie uma rotina que revise a iluminação de noite. Então, tem que criar uma pessoa entre tantas que tem na Secretaria de Obras, que essa pessoa se desloque uma vez por mês, ou cada dia num bairro, e ver as situações, porque não é só a ERS 130 e a Júlio de Castilhos. Nós vamos se deslocar nos nossos bairros, a gente vai ver a quantidade de luminárias, né, vereador, deles se encontram com problemas. A comunidade está, eu vejo que melhorou em relação aos vândalos. O cara não enxerga, não vê, não tem reclamações de luminárias quebradas por vândalos, mas sim luminárias queimadas ou com problemas. Então, seria interessante que o município colocasse uma pessoa para revisar no turno da noite e, consequentemente, fizesse esse conserto. E na questão de falta de material, né, vereador Sérgio, eu acho que segurança pública não pode ter essa desculpa de falta de material. Então, o município tem que dar condições, como falei na sessão passada, ao secretário de desenvolver as suas atividades. E com falta de material, automaticamente, nada funciona. E o município de Lajeado não pode parar. Em relação também, que é um fato que foi muito comentado essa semana, e me procuraram, e eu procurei o futuro prefeito de Lajeado, o senhor Marcelo, em relação às creches, vereador Eloy, em mês de janeiro. Então, teve reuniões com os diretores de escolas infantis, das creches, onde foi falado para essas diretoras que não teria creche no mês de janeiro, que fariam férias coletivas. Então, e culpando o novo governo, que não tinha sentado para conversar. Essa situação foi desmentida, conversando com o Marcelo, futuro prefeito de Lajeado, e ele disse que não. Que em janeiro vai continuar o mesmo projeto do Luiz Fernando Schmidt. Se tiver alguma mudança, vai ser para 2018, mas vai ser discutido, buscado alternativas para melhorar e nunca para piorar. Se está bom assim, vai continuar assim. Agora, se tiver uma alternativa para buscar, para melhorar o atendimento, isso vai ser modificado. Mas agora, no mês de janeiro, os pais podem ficar tranquilos que as creches vão continuar atendendo como vinha sendo feito nos últimos anos do governo do Luiz Fernando Schmidt. Então, isso o Marcelo me deu garantia. Agora, se porventura acontecer de fazer férias coletivas no município de Lajeado, é uma decisão só do prefeito Luiz Fernando Schmidt que vai tomar. Então, não tem nada a ver com o próximo gestor, o próximo prefeito municipal, mas eu acho que o prefeito Luiz Fernando Schmidt não vai tomar essa medida em relação às férias das creches no mês de janeiro. Então, vai continuar atendendo normalmente, como foi nos outros meses de janeiro.
E chegou até a casa hoje também o projeto de lei 220, que reajusta o nosso IPTU em 9,75% por ano de 2017. Então, é um percentual que está dentro da inflação. Não vejo nada de anormal. Vai ser tudo corrigido e, claro, com aquele desconto que quem vai pagar em cota única, quem vai pagar nos primeiros meses, com 15%, 7,5% e 5% de desconto. Então, deve ser votado nas próprias sessões. Isso aqui eu não vejo problema nenhum. É uma taxa, um imposto que nós temos, todo cidadão tem que pagar, e ele está sendo reajustado dentro dos padrões. Era isso para hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lorival. Na sequência, está com a palavra o vereador Círio Arnaldo Schneider. Círio, que também é vereador do Partido Progressista. Obrigado, senhor presidente, mas eu abro mão do meu espaço hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Círio. Na sequência, vereador Carlos Antônio Kaiser. Abro mão. Valdir Sérgio Guiche, também do Partido Progressista. Na sequência, vereador do PMDB, vereador Antônio de Castro Schaeffer. Senhor vereadores, senhor presidente, saúdo o plenário em si. Senhores vereadores, aqui tem estou comunicando a Brigada Militar, a Prefeitura Municipal, e só não botei a Delegacia de Roubos e Furto, investigação, porque a guria esqueceu. Senhor, aqui nos Projeto Vida, como tem o Projeto Vida, tem o CRAS também, que estão roubando direto. Eles, todas 10 dias, eles estão limpando, quebrando porta, levando televisão, levando as coisas mais importantes das crianças. Então, eu queria que a Polícia Militar, junto com a Prefeitura, e também a Polícia Civil, que desse a prioridade de descobrir os vagabundos que estão assaltando. Isso aí a gente nota, que isso aí, esses vagabundos, esses fumadores de droga, esses pedreiros, que estão arrombando e vendendo. Só que a Polícia Civil, a inteligência da Brigada Militar, tem que descobrir para quem eles estão, qual é o que está comprando esses roubos desses vagabundos. Porque é meia dúzia de vagabundo que vai no colégio, vai no Projeto Vida, nos colégios, arromba e leva. Leva a televisão, leva tudo, quebra a porta, faz de horror. Isso é frequentemente, cada 10 dias que está acontecendo, Dorival. Cada 10 dias. Isso é meia dúzia de vagabundo, fumador de maconha lá fora. Agora, o mais culpado é o vagabundo que está comprando essas coisas. Televisão. Para vocês terem uma ideia, estão levando cadeiras, mesas, estão limpando o colégio. Isso, a Brigada Militar deveria, e a Polícia Civil, ter prioridade nesse tipo de roubo. Descobrir o vagabundo que está comprando. E é tudo vagabundo de fumador de droga. É isso aí a história. É meia dúzia de vagabundo que está autorizando, fazendo esse terror nos projetos. No Projeto Vida aqui, no São José, foi arrombado em 15, 20 dias, foi arrombado 2 vezes. É direto. Direto. Isso a gente sabe que é ladrão pé de chinelo, que está arrombando, levam televisão, levam mesa, levam cadeira, levam comida, levam todas as coisas das crianças. Isso aí teria que acabar, esse tipo de coisa, para a Polícia Civil ter prioridade para descobrir quem está comprando. Porque o mais culpado é quem compra dos vagabundos. Eles compram por troco de droga, troco de pedras, porcarias, maconha. Eles compram televisão, compram mesa, compram tudo. Eu acho que isso aí teria que a polícia dar um basta nisso aí e deixar, porque não prejudica um só. Não prejudica só uma casa. Prejudica 30, 40 ou 100. A secretária deve saber, a maioria, não sei quanto é, Eloide, mas deve ser bastante no Projeto Vida, as crianças lá, né? Mais de 100. Então, para vocês verem, não prejudica mais de 100 crianças.
que estão assaltando, levando coisas interessantes das crianças. Porque quando não tem um dia de chuva, não tem onde as crianças fazendo educação física, os professores levar para lá, eles estão entretendo na televisão. Eu sei que a prefeitura se esforça para arrumar a televisão, a educação se esforça para arrumar aparelho para as crianças, e vai os vagabundos lá, arrumam uma vez, arrumam duas, arrumam três, arrumam quatro, e nada é descoberto. Então, é muito simples, eu tenho certeza que se a Polícia Civil quiser, é para já, que pega esses vagabundos e os compradores. Mas me sinto assim é por causa das crianças. Lá são 100 e poucas crianças, e as professoras não aguentam mais, chegam chorando, dizendo que foram assaltados, colégios assaltados, com dificuldade que elas compram, e ganham os aparelhos, televisão, muito complicado. Então, eu peço... outra coisa é essa guarda, que é pago pela prefeitura, que quando toca o alarme, eles vão lá, os que vão lá de moto, só chegam a moto na frente, e dão uma olhada, parou o alarme e vão embora. Eles não chamam a brigada para fazer uma vasculhança, não. E estão ganhando da prefeitura justamente esses guardas para cuidar em colégio, quando estoura um alarme aí para ver. Agora não adianta chegar lá de moto no portão, olhar para o colégio, não, parou o alarme, desligou o alarme e vão embora. E estão ganhando da prefeitura municipal. Estão ganhando. Isso aí é coisas que a prefeitura deve rever para quem está pagando esses guardas, que estão recebendo esse dinheiro para vigiar os colégios quando tocam o alarme e chamar a brigada militar. Não adianta chegar de moto lá na porta e arrancando a moto, parou o alarme, vamos embora. Aí, nos outros dias, é o problema. Então, é um problema sério que nós estamos enfrentando com esses colégios municipal aqui de Lajeado, sendo assaltando todo dia por meia dúzia de vagabundo. Eu já disse aqui, repeti muitas vezes, como tem casa de passagem, que botam esses vagabundos e dão um banho quente, dão comida, e dão isso, e não dão serviço. O vagabundo só tem uma saída, tem que dar isso aí, mas também dá trabalho. Agora, dá comida, dá para ele conforto, caminha quente, banhinho quente, e depois ele sair roubando o colégio e continuar roubando, isso não é possível. Isso tem que acabar aqui na cidade de Lajeado. Eu sei que a secretária é uma secretária que sempre se esforçou para arrumar televisão para as crianças, arrumar conforto para as crianças. Também ela deve falar alguma coisa, deve ficar sentida com esse tipo de coisa que está acontecendo. Era isso, senhores, que está acontecendo, é isso aí. Outra coisa, senhores, que eu estou pedindo aos colegas, que tenham muito cuidado quando trocar ou modificar ruas, tirar o nome de uma rua e botar o nome de outro. A reclamação grande quando troca, lá no bairro Conserva, parece que foi trocado uma, né, Jarmo? Bairro Conserva, tiraram de um nome e botaram para outra. As famílias depois têm muita dificuldade. Aí vem conta de luz, aí vem endereços de outros estados, de outros municípios, daquela rua. Chega ali e não acha mais a rua porque foi modificado o projeto aqui, Dorival, trocado. Às vezes tem uma rua B ou C, trocam. E aí anos e anos que tem gente com aquele endereço. Aqui aconteceu esses dias, da mesma rua, estavam botando, que já tinha nome, estão botando nome de outra rua. Isso os moradores estão reclamando, e eu peço aos colegas que tenham muito cuidado nessa troca de ruas, quando vem esses projetos aqui nessa casa. Muito obrigado, é só isso aí, senhores. Obrigado, vereador Schiffer. Na sequência, vereador Delmar Portes. Delmar, que é vereador do PSDB. O senhor tem 7 minutos, conforme prevê o regimento. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar meu amigo, colega Guinter Meyer, cumprimentar também o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Centro, Ítalo Reale, e todas as pessoas
que se encontram presentes, cumprimentar também os presidentes, senhores vereadores. Estamos aí, chegando ao final do ano. Onde é que está se alterando o governo? Eu fiz um requerimento aí, senhores vereadores, para falar que agora não adianta mais fazer pedido, porque até o final do ano e dificilmente a gente vai ser atendido. Para falar sobre a terceirização dos serviços públicos, que tem, cada governo que entra, ele encaminha uma fatia maior dos serviços públicos para ser terceirizado. E nós estamos voltando, senhores, a época assim, de crise, que não tem mais dinheiro para pagar todos esses serviços. Tinha uma época anos atrás, que o município arrecadava e podia terceirizar todo o serviço. Eu me lembro que eu entrei na prefeitura em 1970 e poucos, 3 ou 4, e entrei para o concurso público, bem complicado até, mas estudei. E lá na época não era assim. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura Municipal de Lajeado, que se encontra na mesma situação hoje, não foi feito nenhum pavimento a mais, porque se demorou muito para fazer mais 4 pisos que estava projetado. Foi projetada por um arquiteto que era do quadro da Prefeitura e foi construída pelos funcionários da Prefeitura, cujo mestre de obras foi Forelir Léo Borer, que ganhou, inclusive, com toda a justiça, uma homenagem de rua de nós, vereadores, há pouco tempo atrás, que ele faleceu alguns anos atrás. Só que aí se conseguia fazer as coisas. A Casa de Cultura foi outro prédio que foi construído com mão de obra própria. A reforma da Secretaria de Educação também foi feita com mão de obra própria. E na época a Prefeitura tinha o município de Lajeado, administrado pela Prefeitura de Lajeado, o município de Lajeado, e mais 8 hoje municípios, que é Santa Clara, Marques Souza, Vila Sério, Canudos, Boqueirão, Progresso, etc. Tá? E tudo era feito, em cada distrito dos 8 tinha uma subprefeitura. E na época a arrecadação era muito inferior do que é hoje. Isso aí não está acontecendo apenas nesse governo, já começou em governos passados. Só que está na hora de rever esse conceito de terceirizar tudo. Por exemplo, até tomei nota rapidamente do que é terceirizado hoje, tanto em Lajeado como também em outras prefeituras. Iluminação pública. Tem uma equipe de iluminação pública terceirizada. Quanto é que custa isso? Construção de obras, escolas, tudo era feito com mão de obra própria à época, em 1970, 75. Colocação de canos de bueiro, não há razão. Sabe que desses 1.850 funcionários que a Prefeitura tem, mais uns 400, pouco mais ou pouco menos, terceirizado, e mais 180 cargos em comissão. Sabe que não tem gente para fazer alguma coisa sendo determinada pelo seu prefeito? Tem que ser terceirizado tudo. Por exemplo, patrulhamento de vias públicas, tem que comprar patrola, tem que ser patrolada pela prefeitura. Isso custa muito mais barato, gente. Colocação de brita, terceirizado. A capina, é terceirizada, até que não é possível. Porque hoje está sobrando mão de obra está sobrando mão de obra na cidade, no estado e outros municípios. A capina é terceirizada, o lixo está
tem suas razões, pode até ser. Varrer as ruas é terceirizado, isso nunca era. É por isso que não sobra dinheiro para fazer obra, essa que é a questão toda. A minha preocupação é em atender bem a população. Eu espero que esse governo comece a voltar para trás de novo. Até organizar um torneio de vôlei é terceirizado. O campeonato PIA é terceirizado. O torneio de futsal é terceirizado. Só fazer as tabelas ali é tudo terceirizado. Poda de árvores também é terceirizado. Vigilantes também são terceirizados. Olha, em outros estados, vou dar o exemplo de Santa Catarina, lá tem até uma fórmula de pavimentação pública, onde é que a prefeitura, com os empregados, fabricam o bloqueto, o paviesse, esse que é colocado nas ruas. Que aqui em Lajeado e outros municípios também, mas isso não é só desse governo, o vereador Schaeffer também dos outros governos. Agora, eu acho que tem que voltar a mudar. Né? O próximo governo tem que, no mínimo, 50% do que... Cara, fora que eu me esqueci, que isso aí eu fiz em 5 minutos, tem que parar de terceirizar toda essa mão de obra que é terceirizada. Porque, do contrário, nós vamos parar logo ali adiante. Lajeado também não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. É só continuar assim mais algum tempo que tem que ser mudado. Eu gostaria que os senhores aprovassem esse requerimento, que o prefeito que entrar já tenha um pré-agendamento de parar com a terceirização, porque não é possível, que não é possível. 1.850 concursados, 400 terceirizados e mais 180 funcionários cargos de comissão, isso dá 2.250, dá 2.400, e aí tudo é feito por empresas terceirizadas que geram NPS, geram lucro, tem que ter uma série de coisas que é feito pela prefeitura que não precisa ser pago. E eu acho que é muito melhor de administrar, e a corrupção também se torna infinitamente mais fácil de controlar e administrar. Obrigado. Obrigado, vereador Delmar. Nós queremos saudar, em nome do Poder Legislativo, a presença do Ricardo Ewald, suplente vereador, Fabiano Bergman, vereador eleito para a próxima legislatura, senhor Vital, que é o presidente da Associação de Cemitérios da Comunidade Católica de Lajeado, senhor Ladair Ramayer, representante da SLB, senhor Ítalo Reale, presidente do Comitê Gestor de Revitalização do Centro Histórico do Lajeado, senhor Guinter Maier, ex-integrante da JCI, senhor Vandro Kinzer, representando o CDL, uma entidade sempre presente aqui nas nossas sessões, também o advogado Fábio Guiche, que é assessor jurídico da UERGS, também assessor de várias câmaras municipais do Estado, várias prefeituras. Muito obrigado pela sua presença. Também estudantes aqui presentes, demais lideranças comunitárias, lideranças empresariais, lideranças políticas, imprensa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aproveitar também para comunicar, que foi comunicado há pouco, através da assessoria do gabinete vereador Rambo, que ele está fazendo alguns procedimentos médicos e estará apresentando atestado médico. Ele não se fará presente na presente sessão. Continuando as falas, passo a palavra ao vereador Dejalmo da Rosa. Dejalmo da Rosa, vereador do PMDB. Cumprimento o presidente. Na pessoa dele, cumprimento os demais colegas, ao plenário que nos assiste, à imprensa escrita e falada, e, enfim, a todos aqueles que estão em casa nos escutando e nos ouvindo. Eu só queria me pronunciar a respeito do projeto de lei 037, que eu estou retirando ele da ordem do dia. É de minha autoria, até porque lá na frente vai dar problema, porque o vereador Hans esteve essa semana no fórum, junto à promotoria, e para evitar
maiores problemas, então eu vou retirar o meu e vamos fazer outra audiência pública no bairro Moinhos. E estou tirando o 070, que eu, como legislativo, não posso gastar R$1 da Câmara de Vereador junto ao Executivo para fazer esse projeto que é a respeito das argolas para as motocicletas. E farei com que esse projeto entre em requerimento para que a Prefeitura Municipal de Lajeado tome as suas devidas providências. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Djalmo. Na sequência, está com a palavra a vereadora Eloide Maria Conzatti. Eloide, que é vereador do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores, o povo que nos assiste, já nomeados pelo protocolo. E gostaria de dizer que a gente está apresentando já o projeto de lei também, onde que nós refizemos a audiência pública pelo mesmo erro que o Djalmo está retirando o seu hoje. Então, estamos dando entrada que é a alteração do zoneamento do uso do solo da Lei Municipal 7.650/2006. E também gostaria de falar da importância do acordo de liderança para esse projeto que nós temos hoje, no qual o vereador Adi também já citou. E também eu tenho aqui a correspondência, eu fico muito agradecida pela importância da continuidade do programa de férias, não sei o que houve, que deu desentendimento, mas o atendimento é imprescindível para as crianças nas creches, que é o programa 12 meses de creches, para os pais trabalhadores. A gente sabe que tem muitas empresas que não têm como dar férias no mês de janeiro. Nós atendíamos, em média, de 300 a 400 crianças no período de férias, durante 3 anos, e esse programa eu acho que é muito bom e é interessante, sim, que tenha a sua continuidade. Então, eu recebi aqui da equipe de transição que o novo prefeito ele quer dar continuidade, sim. A gente fica agradecida. Era isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eloide. Seguindo, passa a palavra o vereador Hélio José Lenart. Hélio José, que é vereador também do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, público que nos assiste. Solicita a Secretaria de Obras para que faça o patrulhamento, limpeza das valetas, colocação de brita na rua Romeu Armange e na rua Arno Eckert, no bairro Conventos. Também, por trânsito, a instalação de uma placa indicativa na rua 21 de Abril, no bairro Conventos. Também solicita a Secretaria de Obras para que faça o patrulhamento e colocação de brita na rua Pedro Ruschel Sobrinho, na rua Lindolfo Labres, no bairro Carneiros, sendo que essas duas vias foram atingidas pela enchente. Seria essa a minha participação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hélio. Seguindo, está com a palavra o vereador Sérgio Luiz Knipoff. Sérgio, que também é vereador do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, público que aqui se encontra, assessores e imprensa. Eu, então, gostaria de pedir o acordo de lideranças no projeto 177 da Secretaria de Educação, como foi apontado anteriormente. Eu gostaria também, inicialmente, de, com todo respeito, vereador Delmar, eu concordo com tudo que o senhor acaba de falar a respeito da terceirização. No entanto, a terceirização, para quem não sabe, ela é uma política, é uma ideologia política defendida por alguns partidos, né? PSDB, PP, PMDB, né? Que tem uma ligação com a diminuição do tamanho do Estado. E isso foi criado exatamente para tentar diminuir o tamanho do Estado. Então, eu tenho que lhe dizer que eu tenho a impressão de que o novo prefeito não vai diminuir a terceirização. Só para o senhor ter uma ideia, né, ele mesmo anunciou que vai terceirizar, inclusive, a aprovação de projetos na CEPLAN, né? Então, além de todas essas que o senhor falou, também tem a promessa de campanha de que vai terceirizar, inclusive, algo que o senhor está ligado profissionalmente,
que vai terceirizar, inclusive, a aprovação de projetos na CEPLAN. Então, isso, na verdade, é uma ideologia política na tentativa de diminuir o tamanho do Estado. Mas eu gostaria de me reportar duas situações publicadas pela imprensa nesta semana. No dia de hoje, aparece no jornal, é uma notícia a qual eu gostaria de cumprimentar o senhor Léo Katz, o qual recebeu recentemente o título de cidadão, pelo trabalho que vem desenvolvendo no sentido de oportunizar a recuperação de detentos, colocando eles para desenvolver trabalhos ligados ao poder público. Essas pessoas já trabalharam aqui na recuperação da Praça Matriz e agora estão trabalhando na manutenção do parque lá da Expo Vale. Então, a Expo Vale está quase pronta, com o trabalho feito utilizando a mão de obra do presídio de Lajeado, onde é um projeto, então, que prevê a ressocialização dos detentos na cidade de Lajeado. Parabéns por essa iniciativa, por esse cuidado. Mas eu gostaria também de salientar que no jornal de sábado teve uma notícia que pouco foi divulgado. O Tribunal de Justiça arquiva processo contra prefeito por participação no cartel de lixo. Na verdade, se trata aqui de um momento onde qualquer denúncia nos dias de hoje, elas têm a capacidade de gerar comentários e repercussão social, e muito foi falado a respeito disso aqui mesmo, nesse plenário, acusando as pessoas, mesmo sem ter provas, de ilícitos cometidos, baseados exclusivamente em informações que circulavam pelas redes sociais. Teve, inclusive, escutas telefônicas, que envolveram alguns servidores públicos municipais. Teve uma visita de um empresário que ia participar de uma licitação na casa do senhor prefeito, que não ganhou a licitação. E vejam que hoje, a notícia que veio no final de semana, o Tribunal de Justiça arquiva o processo contra o prefeito por participação, entre aspas, cartel do lixo. Isto traz a ideia de que é muito fácil nós acusarmos as pessoas e que depois nós não temos... podemos até... Algumas pessoas vão dizer, mas o tribunal está errado. Claro, as pessoas não se afastam das suas convicções e quando o tribunal decide a meu favor, ele está certo. Quando ele decide a favor do outro, ele está errado. Então, eu espero que, pelo menos, as pessoas que fizeram essas denúncias todas tenham a dignidade de reconhecer a decisão do tribunal. Não sou eu que estou dizendo. O Tribunal de Justiça acaba de inocentar o prefeito Luiz Fernando Schmidt de participação no cartel do lixo. Então, eu espero que as pessoas tenham a dignidade de reconhecer que muitas das acusações foram injustas ao longo desse processo todo. Mas eu gostaria de encerrar, senhores, só narrando algo que eu vi ontem. Eu fui num evento em Porto Alegre ontem à noite, no Araújo Viana. Era uma palestra de um escritor inglês. E na saída, eu me deparei com um movimento assustador na Avenida Oswaldo Aranha. O que aconteceu, senhores, foi que um grupo de meninos da URGS resolveram fazer uma manifestação pacífica, uma caminhada pelas ruas da cidade, protestando contra a PEC 241. E eles vinham pela Avenida Venâncio Aires, e na esquina do HPS, ao entrar na Oswaldo Aranha, tinha um bloqueio da tropa de choque da Brigada Militar, evitando que eles dobrassem em direção a Protásio Alves. Eles entraram na Oswaldo Aranha. Quando eles entraram na Oswaldo Aranha, a tropa de choque da Brigada Militar começou a lançar bombas de efeito moral contra esses meninos que estavam caminhando de costas para a Brigada. Quando isso aconteceu, esses meninos começaram a correr e, evidentemente, aí começou um movimento de quebra-quebra, de derrubar containers pelas ruas. Lá na frente, a 4 quadras de distância, tinha uma nova tropa de choque da Brigada e eles tiveram que correr e começar a largar bombas contra os meninos que estavam indo para lá. Eles tiveram que correr para as ruas laterais e alguns correram para dentro do Parque da Redenção.
correram em direção ao hall de entrada da reitoria, entraram para dentro do prédio da reitoria, e mesmo dentro de um território que é federal, houve lançamento de bombas da rua para dentro do prédio, por trás da cerca, onde os meninos estavam acuados e nada fazendo contra a Brigada Militar. Vejam que nós assistimos passeatas aqui em Lajeado mesmo, de meninos que foram para a rua e tiveram a liberdade de poder protestar contra aquilo que não gostassem. E ontem nós vimos um ato arbitrário do governo Sartori nas ruas de Porto Alegre. E pode procurar hoje nos jornais, vocês não vão encontrar grandes notícias a respeito disso, mas procure o filme Douglas Freitas, no Facebook, procure o vídeo postado por esse menino, onde ele filma toda a ação da Brigada. As pessoas podem não gostar do que estão ouvindo, mas liberdade e democracia nós temos que defender e defender sempre. O que houve ontem nas ruas de Porto Alegre foi lamentável. Não estou julgando ninguém, eu espero que a Justiça procure e encontre os responsáveis pelo que aconteceu ontem. Mas o que eu vi acontecer com esses meninos ontem na rua, estudantes universitários, tinha gente aqui de Lajeado, inclusive, que eu vi na filmagem. No meio da passeata tem gente pacífica, que nunca fez nada contra ninguém. E ontem foram atacados pela Brigada Militar nas ruas de Porto Alegre. Muitas pessoas podem achar engraçado o que eu estou falando, eu estou vendo sorrisos em alguns rostos aqui presentes, mas é lamentável que isto venha a acontecer num país democrático como o nosso. Obrigado. Obrigado, vereador Sérgio. Na sequência, passo a palavra ao vereador Hildo Paulo Salve, da Rede Sustentabilidade. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Eloide, as pessoas aqui que nos prestigiam, senhores e senhoras da imprensa, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, demais colegas, público, inicialmente, muito feliz pelo recebimento dos 3 projetos aqui, o 219, 218 e 216. O 219 institui a Política Municipal de Turismo e cria o Sistema Municipal de Turismo e dá outras providências. Projeto que a gente tem trabalhado desde o começo do mandato, contribuindo, e agora, com o secretário David Orley, está concluído aqui, já li, o projeto está bem bom, podemos votá-lo em poucos dias e termos o Sistema de Turismo. O projeto 218 cria o Sistema Municipal de Cultura de Lajeado, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. Também é um projeto que nós, em conjunto ali, representando a Câmara de Vereadores, contribuímos lá, junto com, tanto com o secretário David, o André, e mais a Patrícia, lá da Secretaria de Cultura, e agora temos aqui um projeto que também, a nosso ver, está em condições de a votação. E depois de muito esperar, nós temos aqui também o que dá para chamar o projeto do tombamento, que é depois sobre a preservação e proteção do patrimônio natural e cultural do município de Lajeado. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, o COMPAC, e dá outras providências. Mas também nós temos orgulho de, já em 2013, ter produzido um anteprojeto encaminhado à Secretaria, e agora também, com a parceria ali com o secretário David, e mais esses funcionários que citamos, e mais alguns que contribuíram dentro da administração, temos aqui a possibilidade, o presidente Ítalo Reale, do Centro de Revitalização, do nosso centro histórico e de todo o centro, condições de, sim, não só termos o inventário, que é importante, mas com um local para o inventário dentro dessa lei, e podermos, sim, preservar o nosso patrimônio histórico, cultural e natural do nosso município. Então, parabenizar ao secretário David e toda a secretaria. Nós
juntamente com a vereadora Elóide, formatamos o projeto de lei que está ali, projeto 093, que altera o plano diretor no São Cristóvão, e vai simplesmente corrigir uma pequena falha ali, para quem não conhece, perto do Sindicato dos Contabilistas, logo abaixo do Tropilha. Então, esperamos também que logo, logo possamos votar esse projeto. Se tivesse acordo, poderia ser votado, inclusive hoje, que ele só não foi antes com a vereadora Elóide, por causa da questão, mesma coisa do mapa, mas agora está com todos os anexos junto. Então, pedimos que, se possível, que seja votado. Nós também apresentamos um requerimento que vai ao senhor prefeito municipal, que informe a esta Casa Legislativa se existe estudo em relação aos domicílios públicos e privados do município de Lajeado que estão em desconformidade com a Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Essa lei ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. Eu não gosto da palavra, a pessoa não é portadora, já mudou, mas é como está na lei. Tá? Então, de solicitar que se há, porque mesmo há muito pouco tempo, senhores vereadores, senhora vereadora, na nossa cidade houve toda uma reforma de calçadas no centro, e não foi pensado em adaptar a norma, que é possibilitar que essa calçada chegue até a porta, até a entrada dos prédios, para que as pessoas que tenham menos facilidade, os cadeirantes, possam ali adentrar, como todos nós. Então, solicitamos isso, já tem o projeto O Caminho Seguro, e se for também, se for agora entendido e que for cobrado de todos nós, moradores, donos dos domicílios, tanto públicos, privados, comerciais ou residenciais, que tenha o respeito a essa norma, nós teremos em Lajeado uma cidade mais acessível, que é o que nós aguardamos. No mais, senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hildo. Na sequência, está com a palavra o vereador Carlos Eduardo Ranzi. Carlos Eduardo Ranzi, que é vereador do PMDB. Senhor presidente, lajadense, aqueles que nos acompanham, obrigado pela presença de cada um aqui. A imprensa, os funcionários da Câmara. Hoje nós vamos falar bastante a respeito da história do nosso município. E começamos aí com uma novidade, que é a tal da Resolução 624 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Foi publicada agora, dia 21/10, bastante recente, e ela deixa bastante claro: fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamentos que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação. Isso não faz menção a carro que faz propaganda, simplesmente a carro de pessoa física, enfim, que a gente tem notado bastante aqui no nosso município. O pessoal acaba estacionando em alguma via onde é que tem mais fluxo de pessoas, ou então até na própria BR-386, acaba se alocando ali e ligando o som alto. Pois bem, lá pela 1, 2, 3 da manhã, isso incomoda um pouco os moradores lá. Então, até em virtude de situações como essa que a gente vê, e não é privativo do município de Lajeado, isso é todo o país, tem fulcro essa Resolução 624. Então, nisso, o que a gente entra na questão da história do município? Lá na fundação do nosso município, Antônio Fialho de Vargas, que foi quem acabou fazendo o loteamento das terras do nosso município, ele destinou a área para a praça, para a escola, para a igreja, para o cemitério, para várias situações. E eu tenho passado esses 4 anos aqui ouvindo o vereador Círio Schneider pedindo para aumentar o nosso parque de eventos, o novo parque de eventos, enfim, que fica ali no bairro Floresta, para que se tenha uma área para essas pessoas, enfim, aproveitarem das diversas maneiras, inclusive daqui a pouco, em não tendo vizinhança por perto, colocar um som um pouco mais alto, enfim,
fazer bom proveito. Entretanto, essa área não tem sido aumentada. E quanto mais nós esperarmos para fazer isso, também mais caro será aquele terreno, se é que aquele terreno estará à disposição. Não é novidade no nosso município a questão das enchentes. Então, isso também é uma coisa a ser notada. Anualmente, a gente tem enchente aqui. 2005, 2003, se não me engano, foram 2 anos, onde é que a gente teve por 4 oportunidades durante o ano enchentes que assolaram o nosso município. Bastante ruim isso. Entretanto, a gente tem que aprender a conviver com isso. E, recentemente, a gente teve uma reclamação do pessoal aqui que utiliza a pista de skate, aqui embaixo do Parque Professor Teobaldo Dick, onde, de boa vontade, a pista de skate foi limpada com lava-jato, entretanto, isso acabou danificando também a pista para o uso. Então, a gente requer aí que a Prefeitura dê uma assessoria, fazer os reparos necessários naquela pista. Ainda na questão da história do nosso município, nós temos aí a Biblioteca Municipal João Frederico Chan. Ela foi construída lá no idos de 1996 e hoje, eu não sei se já houve alguma reforma naquele lugar, mas o telhado hoje está proporcionando que justamente entre água na biblioteca. Então o prédio está as condições do prédio não são boas. É necessário que se invista ali um bom tanto na reforma do telhado, e isso não pode esperar. A história do município está guardada lá nesse prédio da nossa Biblioteca Pública Municipal, o arquivo histórico está lá, e se a gente nada fizer, aquilo lá vai ser perdido. Já se perdeu bastante, é bem verdade, no começo deste mandato. Eu lembro que eu trouxe aqui a informação a respeito de um monte de livros, mas uma bela caminhonada de livros que estava alocada lá no Parque Histórico, e acabou se perdendo muito daquilo, justamente pelas más condições em que se estavam guardando aqueles livros. Hoje, a nossa biblioteca conta aí com mais de 40 mil livros. Logicamente, não são os 40 mil livros que compõem a história do município, muitos deles são de literatura. É interessante até que, alguns dias atrás, a biblioteca recebeu mais um tanto de livros, se não me engano, mais 110 livros. Entretanto, tem que ser dada atenção também a essa situação. Se não for feita a reforma ali, a cada chuva que tem, nós corremos novamente o risco de perdermos mais uma parte da história do município de Lajeado. E há de salientar ali que, só para vocês terem uma ideia, um dos investimentos que foi feito ainda quando o secretário Duda Gomes estava na Secretaria da Cultura, foi comprar um desumidificador, quer dizer, para tirar a umidade do ar. Vocês imaginam quantos não precisaria, contando, então, com uma enchente que está dando lá dentro do prédio da Biblioteca Pública. Então, não adianta simplesmente manter ele, e isso já seria bastante, mas nós deveríamos, sim, incentivar o resgate da história que lá está guardada. A gente ainda tem uma situação que aqui em Lajeado nós temos aí um bom tanto de escolas públicas municipais, vereador Eloide, e eu recebi uma resposta do senhor prefeito a respeito da quantidade de nutricionistas que nós temos lotadas aqui no nosso município, justamente para atender o quadro da educação. E obtivemos a resposta de que existem 2 nutricionistas lotadas no quadro funcional. Não quer dizer que tenham 2 trabalhando. Uma, inclusive, está de atestado de licença maternidade. E no item 2 ele bota aqui: ressaltamos que esta demanda seria suprida mediante concurso público. Não diz quando é que vai ter o concurso público, não há previsão alguma de colocar isso. Mas como a gente está aqui também para sugerir e para levantar situações, no município de Estrela, aqui vizinho, há mais de 20 anos, eles trabalham num sistema de cozinha central, onde lá é produzida toda a alimentação que vai destinada às escolas. Lá existe um nutricionista, daqui a pouco, que faz o controle de toda a comida que é destinada às escolas. Começam a trabalhar cedo da manhã, é bem verdade, e antes do meio-dia, todas as escolas já recebem a alimentação. Então, daqui a pouco, seria um investimento a se pensar para o município de Lajeado, visando resolver qualquer situação como essa, onde é que a gente tem aí um número de 2 nutricionistas que deveriam atender, em tese, todas as escolas do município. Se tivéssemos, porventura, uma cozinha central, isso bastante provável seria resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Eu passo a presidência ao vereador Adi Ceruti para que eu possa fazer uso do meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Heitor Hoppe, do PT, para os 7 minutos regimentais. Quero saudar companheiros de mesa, colegas vereadores, vereadora Eloide, assessores, funcionários da casa, público que nos acompanha, pessoas já nominadas também no protocolo. Nos últimos dias, eu tenho acompanhado o noticiário a respeito de um tema que diz respeito também a essa casa legislativa, porque ela influencia na economia da nossa cidade, na economia da nossa região, que fala e que trata da crise no setor leiteiro. Nós muito pouco trazemos assuntos relacionados à atividade rural, à atividade pecuária, mas eu entendo que é um setor que nós precisamos ter um olhar diferente, que apesar da pouca área rural que nós temos em nosso município, nós temos uma atividade extremamente influente ainda em termos de atividade econômica, especialmente ligada ao setor leiteiro. Não só aqui na nossa cidade, mas também a nossa região como um todo, porque Lajeado vive muito em função da economia também regional. E nós temos acompanhado esse momento difícil, quase trágico dos produtores rurais nessa área, porque hoje há uma crise muito séria. Eu conheço esse setor há muitos anos, tenho trabalhado no Banco do Brasil nessa área também de crédito agrícola, crédito pecuário, e eu sei o quanto o produtor ele precisa investir, ele precisa manter atualizado. E, infelizmente, nesse nosso país não há um planejamento, não há um gerenciamento nessa área, não há um controle de produção, não há controle na produtividade, nem nas demandas de consumo, nem uma proteção de mercado e muito menos uma garantia de preços mínimos. E, por outro lado, o produtor ele precisa, sim, sempre estar atento às exigências sanitárias, à qualidade do seu produto. Há uma oscilação muito grande no preço dos insumos, uma oscilação muito grande no preço final do produto, que é o leite. E aí eu pergunto, como é que fica o produtor rural mediante dívidas com os bancos? Como que fica o produtor rural mediante o resultado financeiro para a sua família? Então, há um grave desequilíbrio nessa área e precisa haver, sim, também uma interferência maior das entidades constituídas, seja os sindicatos produtores rurais, também as secretarias municipais de agricultura, Emater, FETAG, demais entidades constituídas, próprios produtores rurais, precisam sim cobrar mais das autoridades nessa área para que haja um planejamento, haja um gerenciamento, haja uma garantia de preço mínimo e também a proteção do mercado, que hoje não há controle nenhum nessa área e precisamos sim ter uma política mais perene em termos de política de Estado, não uma política de governo, que a cada troca de governo há troca nos secretariados, não há planejamento, não há controle em área alguma, e com isso quem paga é o produtor rural, que fica com prejuízo, e isso também causa um êxito na área rural, isso gera também questões problemáticas na área de geração de emprego, que essas pessoas demandam também aos centros urbanos através de procura de emprego. Então, é um problema, sim, que também reflete no meio urbano, reflete nas autoridades, no setor público, e nós precisamos ter esse olhar. Apesar da pouca extensão territorial rural que nós temos, mas que nem eu vinha falando, é uma atividade extremamente importante para a nossa cidade e região. Uma notícia muito positiva que saiu na última semana, o Ranzi conhece bem esse assunto, que são os recursos do FIES, ele trabalha com isso lá no Banco do Brasil, conhece até mais do que eu, mas eu também tenho acompanhado, porque há uma escassez desses recursos, e a nossa Univates, que é uma entidade extremamente importante também para a nossa região, para o nosso desenvolvimento como um todo, ela sofre as consequências também por causa dessa falta de recursos do FIES a nível federal. E na última semana, lá no Congresso Nacional, foi aprovado mais de R$1 milhão, sendo que 400 é para as provas do Enem, e em torno de 700 milhões é para colocar em dia alguns atrasos das entidades de ensino que têm convênio para o FIES, e também a Univates ser contemplada com esses recursos, que a Univates, caso contrário, ela poderia, inclusive, ter que ir à busca no setor financeiro, no setor bancário, para honrar os seus compromissos, que hoje em torno de 30% dos estudantes da Univates, em número redondo, vão em busca de recursos do FIES. Então, é lamentável que o governo federal não dê um olhar
mais responsável para essa área, que inclusive se frustra muitos estudantes que começaram o seu curso lá há 3, 4, 5 anos atrás e hoje vem dificuldade na renovação no aditamento de seus contratos. Uma notícia boa que eu acho, não tenho certeza, que deveria ser também mais contínua, que já comentei algumas vezes aqui nesse espaço, onde muitos órgãos públicos não cumprem com o seu papel, e na última semana também vi uma atividade extremamente positiva aqui em relação às fiscalizações da Vigilância Sanitária Estadual, das defesas Delegacia de Defesa do Consumidor, Ministério Público e Secretaria de Saúde dos municípios em relação à fiscalização de estabelecimentos que vendem alimentos. Eu digo, isso deveria ser uma situação rotineira e não apenas em cima de denúncias. Nosso colega Sérgio conhece muito bem, trabalha na área da saúde, os graves problemas que alimentos contaminados, alimentos vencidos podem gerar para a população. Nós temos muitos problemas hoje de saúde, não sou médico, mas com certeza resultado de uma ingerência de uma alimentação inadequada. E precisa haver, sim, uma maior fiscalização por parte desses órgãos responsáveis, não só em cima de denúncias, mas com uma fiscalização mais rotineira, mais presente. Muitas vezes não é nem por má fé do estabelecimento comercial, mas às vezes por omissão, por falta de fiscalização, por falta de cobrança, ele omite e às vezes deixa alguns produtos se estragar nas prateleiras. Mais uma notícia boa, quero aqui parabenizar o Rotary Club Engenho por mais uma promoção, organização do projeto Jovens Poetas, que a professora Eloide conhece muito bem, no lançamento do 21º livro, de poesias e outros trabalhos, onde toda a comunidade escolar, todos os estudantes da rede municipal, da área fundamental, ensino médio, também a rede pública, estadual e também particular participaram de oportunizar os alunos a poder desenvolver sua criatividade em termos de poesia, em termos de literatura. Seria essa a minha participação. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Heitor. Convocamos a todos para um intervalo de 15 minutos e retornamos à votação. 15 minutos. Obrigado. Senhor presidente, tem um projeto, acho que vai haver consenso. Está aí o projeto já, hein? Aquele para um acordo de liderança. É aquele da calçada de passeio. O vereador Serginho vai conduzir isso. Não, eu tenho um pedido que eu já fiz, 177, que é o que foi apontado da Secretaria da Educação e Suplementação para serviços terceirizados, que é a ARC, né? E se me permitirem pedir ainda 184, que ele já estava na ordem do dia da semana passada, que é uma cobrança de uma multa, e o empresário está querendo pagar a multa e a gente está segurando esse projeto, que é das calçadas, né? É 2 metros só, tia. É barbada. E é algo... Foi assinado pelo Juliano. Ele está assinado pelo prefeito em exercício, né? Colegas vereadores, vamos dar início, então, à segunda parte da nossa sessão, agora com a ordem do dia. Eu pergunto, então, de forma oficial ao líder de governo se há pedido de acordo de liderança de algum projeto. Vereador Sérgio. Tem acordo? Número 177. 177 tem acordo? Tem. 177 tem acordo. 184 tem acordo? Não. Vai trancar um projeto, vereador. Projeto que não... Senhor presidente, poderia o nosso assessor jurídico se manifestar? Se manifestou agora contra. Sim, para, vereador. Para, vereador. Sérgio, dá para o jurídico. Mas já foi dito, isso não é novidade. Mas manda escrever que é legal a assinatura não é isso, é uma questão de interpretação. Depois vão definir se vai ser legal ou não vai. Bota na hora do dia da próxima sessão. Mas o jurídico pode botar agora, daí nós aprovamos ele. Semana que vem, então, estará na ordem do dia, caso não haja... Depois vai ser apontado se é legal ou não é legal. O que importa é... Com certeza. É final de ano. A gente já está vendo que é ilegal. Os caras querem fazer a calçada. Acordo não há. Não houve acordo, não. Não houve acordo. Então, por favor, secretário, vamos dar início ao projeto de lei número 211/04/2016. Projeto de lei número 211/4 de 2016. Interessado, Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
Senhor presidente. O respeito é tudo, tia. Ah, para. Por favor, já começou a leitura do projeto de lei número 211. Continue, por favor. Projeto de lei número 211-4 de 2016. Interessado o Poder Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, pela Legalidade, Finanças e Orçamento, pela aprovação. Mensagem justificativa, projeto de lei 211-4 de 2016. Lajeado, 7 de outubro de 2016. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo anexo projeto de lei que autoriza abrir crédito suplementar de R$ 392.389,89 destinados à manutenção da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. O crédito adicional suplementar solicitado para reforçar a dotação 770 destina-se à aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, CONCISA, através da utilização de recursos recebidos do Fundo Estadual da Saúde. A cobertura do crédito correrá pelo excesso de arrecadação decorre do recebimento de recursos atrasados do Fundo Estadual da Saúde. Os créditos adicionais suplementares solicitados nas dotações 756 e 677, outros serviços de terceiro PJ, destinam-se a atender despesas de terceirização de pessoal, considerando a estimativa da necessidade de despesa até o final do exercício. A cobertura do crédito correrá pelo excesso de arrecadação, decorre do recebimento de recursos atrasados do Fundo Estadual da Saúde e da readequação da estimativa inicial da receita. O crédito adicional suplementar solicitado para reforçar a dotação 843 destina-se à aquisição de veículo para vigilância em saúde através da utilização de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde para o Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde. Ressalta-se que este recurso é aplicação específica em ações de qualificação de vigilância, não podendo ser utilizado para o custeio de atividades. E a suplementação de R$ 3.000 em material de consumo, 256, e R$ 52.389,89 em outros serviços de terceira pessoa jurídica, 188, servirão para a manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e no custeio das despesas decorrentes dos contratos de prestação de serviço, número 116-4 de 2015, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, e 114-3 de 2015, serviços de varrição urbana, respectivamente. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, com amparo no artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Luiz Fernando Schmidt. Além da mensagem justificativa, vem o projeto de lei. Apenas. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam conforme estão. Vereadores contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado com uma ausência. Projeto de lei número 214-04/2016. Projeto de lei número 214-4 de 2016, pela Comissão de Justiça e Redação, pela Legalidade, Finanças e Orçamento, pela aprovação. Obras e Serviços Públicos, pela aprovação. Mensagem justificativa, projeto de lei número 214-4 de 2016, lajeado 7 de outubro de 2016. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos à apreciação desse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que visa conceder direito real de uso a 2 áreas de terra localizadas no bairro Montanha, onde encontra-se instalado em uma o centro comunitário e na outra o campo de futebol sob responsabilidade da Associação dos Moradores do bairro Montanha. Informamos que as referidas concessões já foram efetivadas há mais de 10 anos, porém, de acordo com o artigo 16, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, o período para devidas concessões é de 10 anos, razão pelo qual estamos encaminhando nova autorização para a regularização dos atos. As demais especificações no uso e responsabilidades serão discriminados no termo a ser assinado entre as partes. Na certeza de que a matéria merecerá total aprovação dos senhores edis, solicitamos que a mesma seja apreciada em regime de urgência, com amparo no artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Luiz Fernando Schmidt. Consta o projeto de lei. Projeto 214 em discussão. Vereador Hildo Paulo Salve. Esse projeto
é só para realmente possibilitar que continue com a cessão real de uso ali no ginásio da Montanha, mas a mensagem justificativa fala de 2 terrenos, quanto também o anúncio ali lá do campo de futebol e sobre o centro comunitário. Mas aqui só fala do terreno 1. Votamos esse, depois deve vir um outro, lá com a questão do campo de futebol. Mas o projeto só fala de uma unidade. Vereador Ranzi. Realmente, a mensagem justificativa do projeto fala a questão da possibilidade de cessão de uso por 10 anos, e este projeto aqui, assim como todos os outros que nós temos votado, ele limita-se a 5 anos. Projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam conforme estão. Vereadores contrários, por favor, se manifestem. Projeto de lei número 214/04/2016, aprovado com uma ausência. Por favor, a leitura do projeto CM 012/04/2016. Projeto de lei CM número 12/4 de 2016, pela Comissão de Justiça e Redação, pela Legalidade, Finanças e Orçamento, pela aprovação com 2 assinaturas. Parecer da assessoria da Comissão de Justiça e Redação, pela Legalidade, votação pela maioria simples. Mensagem justificativa. Visando atender ao artigo 37 da Constituição Federal, no que tange o princípio da publicidade dos atos municipais, acreditamos que seja conveniente que a população tenha acesso à informação do quanto o município tem arrecadado com as multas nas mais diversas esferas, trânsito, meio ambiente, construção civil, enfim, no que diz respeito ao recebimento de recursos extras no decurso do ano, cientes de que os valores acabam compondo fundos municipais e que estes devem servir ao bem da comunidade, como uma extensão do valor arrecadado por meio de impostos e taxas pela municipalidade, verificamos que esses recursos acabam não tendo a mesma disponibilidade ao público do que o orçamento do município em si. Acreditamos que seja direito do cidadão saber a destinação do que foi arrecadado com as punições financeiras às infrações cometidas, e, notadamente, saber se dentro dos fundos municipais existem recursos disponíveis e, em instância seguinte, verificar se poderá ser utilizado o referido recurso para sanar problemas que se apresentam no município. O foco principal deste projeto é, sem dúvida, a transparência pública, uma vez que precisamos deixar claro para todo e qualquer contribuinte o quanto estamos arrecadando, a evolução do recurso obtido e as análises quanto a que tipo de recursos estão sendo obtidos por meio de cobranças efetivamente creditadas aos cofres municipais ou aos fundos municipais, contando com o apoio dos nobres dispares para a aprovação desse, Carlos Eduardo Ranzi, vereador. Além da mensagem justificativa, o projeto de lei. Projeto CM 012 em discussão, vereador Delmar. Senhor presidente, como a gente está em fim de um governo, né, e esse projeto aí ele vai ser aplicado a partir desse governo e a partir do outro, eu gostaria que pedir o voto contrário ao projeto, porque eu não sei se o próximo governo vai querer que fique assim, porque tem algumas incorreções nesse projeto. Por exemplo, as multas de trânsito, elas não estão aqui. E tem outras aí, multas, dá para até divulgar o valor, o número, mas nunca o nome da pessoa que está sendo multada. Quer dizer, que eu acho que eu gostaria que fosse rejeitado esse projeto nesse momento aí. Vereador Kaiser. Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma, eu não concordo com o projeto, até porque, senhor presidente, tem toda a questão pública e transparência, sim, existe a lei para isso, mas, desta forma, se estará expondo aqui o contribuinte, porque a multa de trânsito e qualquer outra auto de infração, ele é tão sigiloso e é da pessoa, que tem recursos para acontecer no meio disso, tem um monte de coisa. Os relatórios de auto-infração estão lá, sim, todo vereador tem o seu acesso e todo contribuinte pode ver. Agora, expor auto de infração
numa rede social, num site de uma prefeitura, e eu não concordo, e eu acho que o vereador tem uma boa intenção, sim, até acho que ele, para não ser rejeitado, podia retirar ele e apresentar novamente, até porque tem um bom fundamento, sim, mas eu não concordo, porque é muito relativo ao auto de infração, e aqui tem outros setores, tem fiscalização de posturas, que não está citada no projeto. Então, o projeto não está assim, poderia ser um pouquinho melhorado para apresentar novamente para os vereadores. Ele não se torna tão ruim assim, mas faltam uns detalhes aqui para pôr. Até porque, senhor presidente, outro detalhe, eu não sei como a Comissão de Justiça e Redação não deu pela legalidade. Até porque vai gerar despesa para o município. Porque vai ter que ter um funcionário... Oi? Sim. Não, eu até só para emendar, que eu me esqueci antes, por exemplo, as multas do Código Tributário. Se alguém atrasa um pagamento de um tributo, ele tem uma multa. Tem que isso vai dar um trabalho assim que tem que ter 5 funcionários para largar porque nós temos 27, 28 mil contribuintes e a metade paga os tributos com atraso. Quer dizer que vai ter milhares de pessoas sendo multadas, que é o normal, não é só correção monetária, é uma multa. Inclusive está no projeto que entrou hoje aqui, que tem 1% de multa, não, 0,33 ao dia de multa a partir do vencimento. Quer dizer que é inviável a situação aí, não tem como aprovar. Este projeto de lei improvável a aplicação. Ele poderia ser um requerimento sugestivo ao Executivo para ver o procedimento dessa forma. Não é tão ruim assim, né? Mas eu vejo aqui que deveria ter dado pela legalidade, inclusive a Comissão de Justiça e Redação, em virtude de ter funcionários envolvidos, vai gerar despesa, e conforme, né, Valdir, todo projeto de lei, o vereador não pode gerar despesas. É isso, Valdir? Eu acho que o vereador Kaiser está totalmente... A Comissão de Justiça e Redação já peca pela legalidade. No artigo 4 da Lei Orgânica, compete ao município, no exercício de sua autonomia, disciplinar, através de leis, atos e medidas, assuntos de interesse local. Organizar os seus exercícios administrativos. Isso cabe ao Executivo. Então, eu acho que totalmente, até o parágrafo único, vereador Kaiser, a informação deverá ser disponibilizada de forma clara e acessível e publicada na última edição do mês, discriminando o montante de multas aplicadas à administração dos... Isso é claro, está correto, a despesa que vai gerar, tem que ter mais funcionários, mais pessoas a fazer isso. E isso compete a um ato totalmente administrativo. Sou pela rejeição. Obrigado. Vereador Lorival. Senhor presidente, colegas vereadores, vou votar contra o projeto, porque é mais um projeto de lei que vai ser colocado entre tantos que já tem na prefeitura, para só dizer que tem um projeto de lei, que não tem como aplicar. Então, se é para me fazer um projeto de lei, só para dizer que eu fiz um projeto de lei, eu não faço nada. Obrigado. Não. Vereador Adi Ceruti. Microfone, vereador. Microfone. Nem o vereador Valdir colocou. Eu não acho que a comissão deu pela legalidade, deveria dar pela ilegalidade. Aqui não fala, não vai causar despesa para o município, não fala que é só questão de... Não estou dizendo que o projeto tenha que ser votado a favor ou contra. Estou dizendo que o nosso parecer foi baseado em que não causa despesas para o Executivo. Isso. Então, só isso. Nosso parecer foi baseado em cima. Não vejo ilegalidade nenhuma no projeto. Vereador Sérgio Luiz, vereador primeiro inscrito, Ranzi, por favor. Senhores vereadores, acredito que os senhores tenham lido o projeto de lei. Artigo 1º, e basicamente é o artigo 1º. O Poder Executivo informará a destinação dos valores recebidos em função da aplicação de todas as multas aplicadas pelo município através do Diário Oficial Eletrônico do município. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos botar o nome de quem pagou a multa. Vejam bem, o Poder Executivo informará a destinação dos valores recebidos em função da aplicação de todas as multas aplicadas pelo município. Quer dizer, até aí não apareceu o nome de ninguém que pagou multa.
Então, isso nós temos uma tranquilidade para falar a respeito. Entende? Então, e a existência do Diário Oficial Eletrônico possibilita uma divulgação sem custo. Uma vez que a gente vive numa era de informática, o dado já está disponível no momento em que ele foi lançado na contabilidade da Prefeitura. É só uma questão de dar acesso à população para saber o quanto que tem em determinados fundos. Para vocês terem uma noção, e não é novidade, a única maneira que nós temos hoje de saber se uma multa deveria ser aplicada, e aí sim, com toda a falta de privacidade, é um projeto de lei que vem para cá, dizendo que o cidadão vai pagar uma multa, convertendo em um serviço. E isso faltou privacidade para o cidadão que está apresentando o projeto de lei nesse sentido, porque tem o nome da empresa que está fazendo isso, porque nos autos tem todas essas informações. Então, desse projeto de lei aqui, a ideia é que justamente as informações quanto ao quanto está sendo arrecadado seja divulgado. Hoje a gente não tem noção nenhuma. Temos problemas nos fundos municipais? Temos. Nós não temos acesso, a população não tem acesso ao quanto que tem nos fundos municipais. É difícil o acesso. Pega o Fundo Municipal do Trânsito, onde é que a Estacione deveria estar recolhendo 17,8% do valor, e a gente não sabe se ela está recolhendo ou não está recolhendo. Então, é esse tipo de transparência que a gente precisa buscar. Eu não estou falando que tem que aparecer o nome de quem pagou a multa, do quem não pagou a multa. Divulgar a destinação dos valores recebidos em função da aplicação de todas as multas aplicadas pelo município. Muito obrigado, senhor presidente. Por isso, peço o voto favorável. Vereador Salvi. Esse projeto, ele simplesmente vem para dar acesso à informação das pessoas. Não vejo óbice nenhum, não vai expor ninguém, não vai ser de multa em multa divulgado. O montante, como bem diz aqui, todas as multas aplicadas pelo município. Então, não vejo por que trancar esse projeto. Ele é legal, a Comissão Justiça e Redação estava correta. Vamos votar ele pela aprovação. Vereador Sérgio Luiz Knipoff. Só a título de esclarecimento, esses projetos que estão sendo votados aí, onde envolve munícipe infrator, ocorre por acordo explícito e assinado pelo munícipe. Então, não existe quebra de privacidade. Ele está concordando com o projeto. Né? Tu queria falar alguma coisa? Pois é, então, senhor presidente, piorou a nossa posição, porque se a lei não é clara e tem dois pensamentos, nós entendemos de uma forma a lei e o proponente de outra, aí está mais um problema, né? Então, dois pensamentos, porque por isso mesmo que a lei não é clara. E piorou para o seguinte, informar os valores recebidos aonde foram o dinheiro. Autos de infração de obras e posturas, ele entra no caixa único, não tem como informar. Entra no caixa único do município. Então, aí já mais um motivo que não dá para informar onde esse dinheiro foi aplicado, porque entrou na Receita Geral do município. Então, não tem como informar. Mais um dos motivos que deveria ser mais, não é tão, mas deveria ser mais claro o foco sobre qual é o tipo de auto-infração. Concluindo, é só para dizer que essa é uma lei totalmente desnecessária, realmente, né? Pelo fato de que a aplicação dos recursos, como disse o vereador Valdir, é uma atribuição do Executivo, isso é um ato executivo, né? E que vai à aprovação do Legislativo, posteriormente, né? A aplicação dos recursos. E por todas essas razões já apontadas, eu também sou pela reprovação do projeto. Projeto de lei CM 01204/2016 está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam conforme estão e vereadores contrários, por favor, se manifestem. 9 votos contrários. O projeto, portanto, foi reprovado. 9 votos contrários e uma ausência. Projeto de lei CM 037/04/2016, o vereador Dejalmo retirou, então não está mais na ordem do dia, a retirada do autor do projeto. Então, vamos dar sequência. Projeto de lei CM 043/04/2016. Presidente, retiro também. Vereador proponente, vereador Carlos Antônio Kaiser, retira o projeto CM 043. Da mesma forma, retirado o projeto CM 070/04/2016,
de autoria do vereador Djalmo da Rosa. Nós temos, então, o acordo de liderança do projeto de lei 177. Esse projeto está em poder de quem? Líder de governo? Ô, Salve, volta atrás e dá acordo, para nós votar esse projeto. Projeto de lei CM, projeto 177. Volta atrás, tio. Ele vai dar, vamos dar uma parada aí. Vamos dar um intervalo, 2 minutos, para que a secretaria possa, então, como o projeto não estava na ordem do dia. Não, ele vai dar. Tem intervalo de política. Então, aos trabalhos, nós vamos à leitura do projeto de lei número 177/04/2016, sobre o qual houve acordo de lideranças. Projeto de lei número 177/4 de 2016, interessado o Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação deu pela legalidade, Finanças e Orçamento pela aprovação. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 177/4 de 2016, lajeado 30 de agosto de 2016. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza abrir crédito suplementar de R$ 446.500 e crédito especial de R$ 60.000 na Secretaria de Educação. As suplementações de outros serviços de terceira pessoa jurídica e o crédito especial em outros serviços de terceira pessoa jurídica servirão para pagamento de empresa terceirizada, ARC, responsável pelos serviços de preparação de alimentos, limpeza e zeladoria de escolas da rede municipal de ensino. E a suplementação de R$ 5.000 em equipamentos e material permanente servirá para a compra de extintores no exercício de 2016. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, com amparo no artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Luiz Fernando Schmidt. Consta aí, além da mensagem justificativa, o próprio projeto de lei. Projeto 177 em discussão. Projeto 177/04/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam conforme estão. Vereadores contrários, por favor, se manifestem. Projeto de lei 177/04/2016 aprovado com uma ausência. Com isso, nós encerramos a ordem do dia de hoje. Mais uma vez, quero lembrar aos senhores vereadores que nós ainda temos 9 sessões até o final do ano, sendo que uma delas era para análise, debate e votação do projeto da Lei Orçamentária Anual, que é exclusivo para isso, que será na última sessão do mês de novembro. E restam, portanto, 8 sessões para nós analisarmos 41 projetos de iniciativa do Executivo e mais 29 de iniciativa da Câmara, da CM. Então, são 70 projetos que nós teremos que analisar em 8 sessões. Precisamos aumentar a nossa média para evitarmos sessões extras. Isso fora projetos que ainda poderão ser encaminhados pelo Poder Executivo. Então, mais uma vez, eu solicito aos colegas vereadores, especialmente aos presidentes das comissões, que deem uma celeridade, uma atenção toda especial aos projetos que estão tramitando, para a gente não chegue lá em dezembro tendo que convocar sessões extras. Obrigado pela compreensão. Vai vir mais 20 projetos, no mínimo, para cá. Pois é, justamente por isso eu chamo a atenção, principalmente vereador. Aquelas verbas que são destinadas a entidades, aquelas só ali tem 15 ali. Sim, é muito ruim chegar depois, votar os projetos no afogadilho, né, com muita pressa. Precisamos ter tempo, sim, de fazer uma análise apropriada. Votação dos requerimentos. Vereadores favoráveis aos requerimentos, permaneçam conforme estão. Vereadores contrários, se manifestem. Projetos, então, terão sequência normal.
Consulta às comissões. Presidente Eloide Maria Conzatti. Presidente da Comissão de Justiça e Redação. Não, está em análise. Presidente Valdir Guiche, Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado. Presidente Hildo Paulo Salve, da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente e Ação Social. Recebemos muitos projetos hoje, alguns já distribuímos, outros vamos avaliar. Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente vereador Dejalmo da Rosa. Aguardando o projeto. Obrigado. Temos alguns avisos. A próxima sessão nossa, então, será na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro, em função do feriado do dia... Na realidade, o feriado é dia 2, mas como temos um feriadão em função também do dia do funcionário público, portanto, os encaminhamentos para o expediente deverão ser feitos até a sexta-feira, dia 28. Também comunico que, através da resolução número 2750, nos transferimos o ponto facultativo do dia 28, que é o dia do servidor público, para a próxima terça-feira, dia 1º, para que também os funcionários do Poder Legislativo possam, então, emendar e também terem direito a um feriado um pouco mais prolongado, se algum, então, tem interesse em fazer algum deslocamento de visita mais longe, proporciona isso com esse adiamento do dia do funcionário público para o dia 1º. Então, não haverá expediente nem no dia 31, que é feriado da reforma, dia 1º, que é a transferência do dia do servidor público, dia 28 para o dia 1º, e dia 2, que é feriado nacional. Então, portanto, deveremos fazer todos os encaminhamentos até a próxima sexta-feira, para podermos incluir no expediente da próxima sessão ordinária do dia 13 de novembro. Temos mais algum aviso? Dia 3, desculpa, dia 3, quinta-feira, é a nossa próxima sessão ordinária. Eu vou tentar, desculpa, eu tenho médico agendado nesse dia, Porto Alegre, se eu não puder chegar a tempo, tenho que trazer um atestado. Tranquilo, obrigado pela informação. Mais algum aviso? Explicações pessoais, nós temos 2 vereadores inscritos, vereador Hildo Paulo Salve e o vereador Carlos Antônio Kaiser. Não. Melhor, desculpa, Kaiser. Vereador Carlos Eduardo Ranz, obrigado pela correção. Está com a palavra vereador Hildo Paulo Salve. Obrigado, senhor presidente. Só um momentinho. Pedimos silêncio, que a sessão ainda não terminou. Senhor presidente, demais colegas, ao público que nos prestigia, especialmente aqui em casa. No decorrer desta última campanha, senhor presidente, como Vossa Excelência também, os demais colegas, e 3 colegas até decidiram não concorrer, também muito pensei se iria concorrer, vereador Ranz. Porque qual é o papel do vereador? Simplesmente acatar tudo que vem do Executivo, Fernando? Agora há pouco foi me jogado projetos, para quem estava assistindo, jogado projetos, porque pedi para o assessor jurídico da Câmara, pessoa formada de muita valia, que já foi prefeito municipal de Boqueirão, e pedi, se o parecer dele era de acordo, nós poderíamos sim, vereador Ranz, em cima de um parecer, poder votar. A resposta, que não tinha, que entendia temerário votarmos, que a interpretação da lei e de como foi feito
como foi feito o documento, deixando o procurador do município como nosso prefeito, e este, tendo iniciado o processo dessas leis assinadas, pelo que eu entendi, não por escrito, mas pessoalmente agora há pouco, que o nosso procurador, nosso, então, jurídico, tinha ressalvas. Entendi que por ele, posso estar errado, ele não faria. Porque nós estamos no final de um mandato legislativo e de um final de um governo, e esses projetos que nós estamos para votar e que foram assinados também pelo valoroso funcionário público Juliano Reiser, na função de prefeito, eles tratam de contribuição de melhoria, a maioria deles, 8 especialmente. Tem projeto ali, como o que seria votado hoje, que era uma multa por recuo, e onde a pessoa iria substituir por obra. Entendo eu que, sendo assinado por pessoa que o próprio prefeito desautorizou no decreto, essas pessoas poderiam, assim que aprovado, sancionado, entrar com recurso e não pagar, ou buscar ressarcimento. Não é, Rodolfo? Acredito eu que eles iriam conseguir. E nós estamos aqui para defender o erário público. Não fui eleito para agradar ninguém. Eleito para o próximo mandato, mas se não tivesse sido, entrei como Vossa Excelência, de cabeça erguida, e sei que sai de cabeça erguida. E é assim que quero fazer em 2020. E até lá, não me empurrem por goela abaixo nenhum projeto. Não me entendam como pessoa desqualificada para o trato legislativo. Posso errar aqui sim, mas não errar tendo a consciência de fazer a coisa errada. Posso ser induzido ao erro e, sem ter a consciência do erro, votar. Mas tendo a consciência daquilo que tenho que fazer, ninguém vai me obrigar a votar. Eu não sou alguém que está aqui, e falo para as pessoas que estão em casa, eu não estou aqui fazendo um bico de vereador. Quando as pessoas dizem, vereador ganha demais, vereador não deve ganhar 13º, vereador deveria ser voluntário. Eu não entendo assim. Eu estou aqui, me preparei para ser vereador, estou aqui para trabalhar para um período, como um contrato temporário de 4 anos, e tenho direito, como outro trabalhador, a receber a paga pelo serviço. Se me provarem que não trabalho o suficiente para receber, devolvo. Renuncio o meu mandato, se for o caso. Mas não. Tenho trabalhado todos os dias. Inclusive, para quem é vereador sabe que não existe fim de semana. Aonde você está, as demandas vêm. E você, se é um vereador comprometido com a causa legislativa, não vai deixar de atender ninguém. Então, senhor presidente,
senhor vereador Ranzi, que aqui ainda prestigiam essa solenidade, que tem o teto até às 21 horas, e agora são 19 horas e 20 minutos, e que, por força de necessidade de ampliar os trabalhos, Vossa Excelência, senhor presidente, poderia prorrogar indefinitivamente até que necessário for. Estamos aqui não para aparecer porque é o vereador ou os vereadores que querem fazer diferente. Não. É porque nossa obrigação como trabalhador legislativo. Eu tenho orgulho de sair na rua com o meu crachá. Eu tenho orgulho de representar a minha cidade como vereador. Eu tenho orgulho de ser vereador da minha cidade de Lajeado. Cidade que, mesmo não tendo nascido aqui, me acolheu e, de forma muito carinhosa, afetivamente me adotou. E eu adotei. Então não tentem fazer com que esse vereador vá contra seus princípios, aquilo que foi forjado no seio familiar e da comunidade, que vem aqui para fazer algo que não seja o mais correto, senhor presidente. O mais correto. Eu estou muito decepcionado com a política e os políticos, como todo brasileiro. Mas pretendo fazer a minha parte, como dizia o Betinho, valoroso Betinho, que já se foi, a minha parte, para tentar mudar, para melhorar o que já é muito bom, que é o nosso município de Lajeado, o nosso estado e a nossa nação brasileira, fazendo aquela gotinha. Se cada um fizer aquele pouco, e nunca deixar de fazer aquilo que lhe é de obrigação. E a minha obrigação é ser vereador de Lajeado. Senhor presidente, agradeço o espaço e a paciência de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Hildo Paulo Salve. Na sequência, passo a palavra ao vereador Carlos Eduardo Ranzi para a sua manifestação. Senhor presidente, esse último espaço, para quem porventura esteja acompanhando a gente em casa, ele serve para explicações pessoais e para explicar um pouco mais a respeito do trabalho que o vereador vem desenvolvendo, a respeito do serviço que ele vem fazendo, enfim, situações do gênero. Inclusive, aí cabe os porquês da apresentação de projetos, os porquês dos posicionamentos aqui nesta casa, enfim. Causa-me aí bastante estranheza vereadores terem votado contra a transparência pública. Inclusive, é bom dizer isso, daqui a pouco, para quem teve a oportunidade de ver nas filmagens, a quantidade de vereadores que estão aqui debatendo o futuro do nosso município, sabendo o que os demais vereadores estão apresentando. Hoje, agora, neste momento, 7 horas 22, 23 minutos, vereador Hildo Salve, eu, vereador presidente, Heitor Hope, estamos aqui na casa. Demais vereadores já não estão mais presentes. Pois bem, eu fico temeroso, senhor presidente, que vereadores do partido que ganhou a prefeitura, que estará na prefeitura no ano que vem, no executivo, acabem votando contra projetos de lei de transparência pública para não ter que explicar onde é que está sendo investido o dinheiro das multas. Que votem contra projetos de lei de transparência porque vai pesar no colo daquele partido mostrar onde está sendo investido o dinheiro e o recurso público. Tenha bondade. E ainda o seu projeto, ele
ele tem a inteligência de colocar a destinação, mas, se bem entendi, não é que vai ser comprado um carro, mas para o Conselho de Saúde, para o Conselho de Trânsito e assim por diante. Então, um projeto tranquilamente, por isso votei a favor. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, causa-me bastante preocupação nesse sentido, porque temos ainda muitos projetos de lei aqui nessa casa a respeito de transparência pública. Consta aí no rol de mais de 30 projetos de lei que temos que votar até o final do ano, só do Legislativo, projetos de lei de transparência pública. Mas, a respeito do projeto, especificamente do projeto de lei número 184, que se pediu acordo de lideranças hoje para ser votado, é bom lembrar a toda a população que esse projeto de lei, assim como outros 9 ou 10, talvez um pouco mais do que esse número, foram apresentados e assinados pelo procurador jurídico do município, que estava atuando como um substituto do prefeito municipal. Então, temos lá, no decreto número 10.017, de 9 de setembro de 2016, oportunidade na qual o excelentíssimo senhor prefeito municipal abandonou a prefeitura, abandonou junto com o vice, e destinou ao valoroso senhor Juliano André Heisler, procurador-geral do município, as atividades administrativas da prefeitura. E ele cita, neste decreto 10.017, e eu não me canso de repetir, ele cita bastante claro: no período de 12 de setembro de 2016 até 1º de outubro de 2016, com atribuições restritas aos atos de rotina necessários à continuidade administrativa. E aí ele frisa: não podendo praticar atos de governo, vírgula, privativos do chefe do executivo. E aí a gente busca lá a lei orgânica do município, no artigo 46, atribuições do prefeito. Compete privativamente ao prefeito municipal, item 4º, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Pois bem, então, se por acaso, projetos de lei assinados pelo doutor Juliano André Heisler forem, porventura, aprovados por essa casa e transformados em lei, ganharem número de lei, qualquer cidadão lajeadense terá o direito, se não o dever, de entrar contra os projetos. E vamos lá, temos projetos importantes. Temos que salientar aqui, muitos desses projetos, 8 ou 9 deles, são a respeito da cobrança de contribuição de melhoria. As pessoas teriam que pagar para pavimentar as contribuições, a melhoria que vai ser feita na pavimentação em frente às suas casas. Se um cidadão que mora numa dessas ruas entrar na justiça para não pagar por causa do vício de iniciativa, o cidadão não pagará. E aí esses vereadores estão aqui fazendo o quê? Estão deixando a vida passar? Estão esperando a desgraça acontecer? Porque é muito fácil agora vir aqui e jogar, para quem teve oportunidade, tomara a Deus tenha sido filmado pelas câmeras, o vereador jogou o projeto de lei, indignado, brabo, em cima do colo do vereador Eudo Salve aqui, para ser votado, porque tem que ser votado, porque vai atrapalhar o serviço lá do cidadão que quer pagar a multa por meio de serviço. Mas olha, isso tem uma enormidade de itens que são contraditórios aí, como, por exemplo, ter dado o benefício da conversão da multa em prestação de serviço, em época eleitoral. Se fosse só por aí, a gente já abriria uma discussão bastante interessante. Mas a gente ainda tem o cenário de que quem está assinando este projeto de lei é o prefeito que não pode assinar, o doutor Juliano André Heisler, que estava como interino, que não tinha essa atribuição, que foi negada essa atribuição pelo prefeito. Mas mais me chama a atenção a voracidade, a brabeza, a indignação do vereador petista em dizer que não votar esse projeto está atrapalhando a vida do cidadão que quer pagar essa obra. Qual é o interesse do vereador? Qual é o interesse do vereador? Que parentesco tem
na questão de votar um projeto, acelerar a votação de um projeto, sabidamente ilegal, por 2, 3, 4 causas. Então, gente, temos que parar um pouquinho e pensar. A gente está aqui para ajudar a definir o futuro do município. Qual é o problema em o prefeito municipal, o senhor Luiz Fernando Schmidt, apresentar esse projeto? Assinar tudo de novo. É muito projeto? É problema demais? Não quer pegar para ele esse problema? Não sei. A população está carente de informações. E causa estranheza, realmente, esse posicionamento do vereador, feroz, voraz, e inclusive desrespeitando o colega. Não se faz, não se faz. Então, senhor presidente, a gente está aqui realmente para apresentar algumas sugestões, apresentar algumas melhorias, para a gente definir o futuro do município. Nosso município é um município jovem, nosso município começou a dar os primeiros passos ali em 1855. Nós estamos começando a nossa caminhada. Vamos começar ela certa. Nossa cidade é uma rica de uma cidade. Temos aí 90 quilômetros quadrados de pessoas interessadas no desenvolvimento. Uma cidade acolhedora, onde muitos munícipes de outras regiões vêm para cá para levar a vida, porque aqui é uma vida de oportunidades. Agora temos que fazer a coisa certa. Estamos aqui e temos a graça. Eu fico muito feliz, muito contente de ser um dos representantes eleitos. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse ficar mais tempo aqui dentro, ficaria. Estamos representando a comunidade lajadense, estamos trazendo os anseios da comunidade lajadense. As pessoas, como bem falou o vereador Hildo agora há pouco, as pessoas param na rua, informam dos problemas e, graças a Deus, elas nos trazem os problemas para que nós possamos trazer aqui, muitas vezes, inclusive, direto com a prefeitura, para que sejam resolvidas essas situações. Agora, verificar a quantidade de vereadores que estão aqui interessados em debater as matérias, como, por exemplo, o posicionamento do vereador Kaiser, em dizer que o projeto de lei era ilegal porque ele não entendia, porque ele entendia uma coisa, mas o projeto dizia outra, então eram duas visões. Isso não se faz. Eu desafio qualquer pessoa que for pegar e ler o projeto de lei, o que foi escrito nele, se ela consegue entender de duas maneiras. Se ela consegue entender, em alguma maneira, de que o nome de quem está pagando a multa vai aparecer. Olha, dá para lançar o desafio, sem medo de errar. Então, vemos aqui, senhor presidente, não com o intuito de arranjar briga, de arranjar confusão desse tipo de situação. Vamos aqui trazer assuntos sérios que foram debatidos, que foram estudados, que foram vistos em outros municípios funcionam. Por que aqui não? Por quê? Qual é o interesse de dizer assim, não, no nosso município não precisa mostrar onde é que estão sendo aplicadas as multas. No nosso município não tem necessidade da gente saber onde é que está sendo aplicados os recursos. No nosso município pode fazer dispensa de licitação à vontade. No nosso município, não faz mal se nós vamos gastar 1 milhão por mês ali com a UPA, com dispensa de licitação, chamando uma empresa lá de Sapucaí do Sul, que, a priori, pelo contrato, estatuto dela, poderia só atuar dentro do próprio município, apontado pelo Ministério Público. Então, não. Temos aí que investir na nossa comunidade. Nós temos que pensar um pouco mais na nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Assim, nós encerramos o espaço das explicações pessoais e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 3 de novembro de 2016, na próxima quinta-feira. Invocando a proteção de Deus, nos declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.